Fala galera, tudo bem? Tô aqui para compartilhar um pouco sobre o meu despertar em missões. Recebi esse convite, tô muito feliz. Mas o meu despertar aconteceu muito cedo na minha vida. Foi quando eu tinha 5 anos de idade, eu morava aí na chácara com a minha família. E eu lembro que eu saía de casa, cada dia eu ia para um lugar diferente, né? Eu falava, hoje eu tô indo para Los Angeles, hoje eu tô indo pra Inglaterra, hoje eu tô indo pra tal lugar. E eu sempre saía pela porta e eu ia no meio das plantas e eu falava de Jesus pras plantas. E eu achava muito legal, porque quando eu começava a falar, né, sobre Jesus e falar sobre essas coisas, começava a ventar muito e as plantas, eu falava, ai, que legal, eu quero fazer isso. Então eu tenho convicção que desde os meus 5 anos de idade eu tenho essa vontade e esse desejo no meu coração, né? E conforme os anos foram passando, isso foi aumentando. O meu despertar foi sendo mais desperto ainda, principalmente quando eu via relatos das outras pessoas, de outros missionários, de pessoas que iam para outros lugares e eles voltavam contando, né? Ou até para evangelismos de rua, quando a gente fazia em Bauru. Porque vamos lá, a pessoa abriu a casa, a gente tomou um café e eu falava, gente, isso é muito legal. Então isso me motivava e isso me trazia mais vontade, né? Eu falava, nossa, eu quero viver essas coisas, eu quero fazer essas coisas, né? Até que eu comecei a entender, e muito claro, Jesus deixa muito claro, quando ele, antes de subir aos céus, ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, toda autoridade me foi dada a Jesus, nos céus e na terra, porque ele venceu a morte. Isso significa que não existe nada, nem ninguém, nem qualquer coisa acima dele. Ele é a autoridade máxima, então toda a autoridade está nele. E eu comecei a entender isso, de que está em Jesus, mas aí a minha pergunta para nós, onde está Jesus? Quem creu e for batizado será salvo. Quem creu no nome de Jesus e chamou ele para morar no seu coração, tem Jesus no seu coração. Toda autoridade foi dada a Jesus, Jesus está dentro do meu coração. Ou seja, a palavra seguinte dessa fala de Jesus é vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, pregando e batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós carregamos o nome que tem toda a autoridade, nós carregamos Jesus que tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Eu tive esse entendimento, porém o diabo ele ama fazer a gente se distrair, ele coloca as coisas nos nossos caminhos para nos distrair. Então, infelizmente, em algum momento da minha vida eu me deixei ser distraída e me envolvi com as coisas que o mundo oferece. Nunca saí da igreja, mas também não levei a igreja para fora, né? Deixei ela só ali aos domingos, aos sábados, na reunião de jovens. Até que um dia, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, falou assim, Lívia, minha querida, você foi criada, você foi feita e você foi formada para algo maior. Não é para esse estilo de vida, não é para você andar igual todo mundo anda. Você foi criada e chamada para viver algo diferente. Você tem um propósito, você tem algo para viver e você tem a mim dentro de você para compartilhar com as outras pessoas. Então, há uns 4 anos atrás, eu disse sim, eu vou realmente me dar para esse propósito que Deus colocou na minha vida. Fui fazer uma escola de missões na Jocum, muitos de vocês acredito que saibam. Depois disso, depois de uns 2 anos, eu fui fazer uma outra escola para eu me desenvolver, me conhecer, entender do meu chamado, do meu propósito também aqui. E hoje eu moro na Alemanha, estou aqui com a igreja da CMC na Alemanha, passando por uma fase muito legal. É incrível a gente perceber e ver como Deus ele realmente está com seus filhos. E este meu testemunho breve, eu sei que tem que ser breve, mas este meu testemunho
é para vocês despertarem e vocês começarem a entender e a buscarem em Deus qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, para que você foi criado, porque você tá neste mundo, porque você não foi feito e não foi criado por acaso, você carrega algo muito grandioso. Então, minha dica para a gente começar a se despertar é você, lá de quando você era criança até hoje, o que você gosta muito de fazer, ou quais são os seus interesses, o que te traz motivação, quando você ouve as pessoas contando relatos de algumas coisas, o que isso gera em você, coisas deste tipo. Mas, entretanto, todavia, acima de tudo, a gente nunca vai entender o nosso chamado se nós não tivermos em contato constante com Deus, com a sua palavra e o Espírito Santo. Então, relacionamento em primeiro lugar, Bíblia, oração, todos os dias, o tempo todo. Ter uma comunidade firme, como vocês estão aí, mantenham essa união, essa unidade que vocês estão fazendo. E terceiro, presta atenção em como você é. Pergunta pro teu Criador, por que você me criou? Para qual propósito você me criou? Desperta em mim o propósito que você tem para mim. Desperta, desperta.